O castelo de Sesimbra está implantado a 240 metros de altitude sobre o cume de um monte situado na costa da Serra da Arrábida. A sua planta é alongada no sentido nordeste-sudoeste, acompanhando o relevo do terreno. A ocupação humana nesta zona litoral remonta à pré-história, sendo que a enseada de Sesimbra serviu de ancoradouro natural para navegadores mediterrâneos tais como os fenícios, os gregos e os cartagineses. As ânforas, moedas e sepulturas aqui encontradas são marcos de atividade na época romana. A fortificação deste monte é atribuída aos muçulmanos entre os séculos X e XII. O castelo de Sesimbra é tomado pelas forças de Dom Afonso Henriques em 21 de fevereiro de 1165. Contudo, trocaria de posse entre cristãos e muçulmanos até à conquista definitiva, por volta de 1200, no reinado de Dom Sancho I. Dentro da área muralhada ainda se podem ver as ruínas da antiga Casa da Variação, em cujo interior existe uma cisterna, bem como os vestígios de 16 silos para armazenamento de cereais. Em 1202, o rei Dom Sancho I concedeu carta de foral à povoação, determinando a reconstrução do castelo a partir dos alicerces. A fortificação resultante corresponde ao núcleo de Alcáçova, em redor da Torre de Menagem. Dom Sancho II doou então os domínios de Sesimbra à Ordem de Santiago em 1236, que na altura era liderada pelo grão-mestre Dom Paio Pérez Correia. Essa decisão foi confirmada por bula do Papa Inocêncio IV em 1245. Foram promovidos esforços de repovoamento, com a concessão de privilégios aos pescadores, sendo construída uma muralha em redor da povoação para complementar a defesa proporcionada pela Alcáçova. Em 1323, o rei Dom Dinis elevou a povoação de Sesimbra ao estatuto de vila, instituindo o respectivo concelho. Nesta época foi edificada uma torre na extremidade sudoeste do castelo para vigiar os piratas da Barbária, ou Berbéria. No extremo nordeste situa-se a Alcáçova do castelo de Sesimbra, com uma planta poligonal dominada por duas torres, sendo a maior, situada no ponto mais a norte, a Torre de Menagem. A Torre de Menagem tem planta quadrangular e o seu piso superior é coberto por uma abóbada artesoada. No recinto interior da Alcáçova, que constitui a praça de armas do castelo, situa-se uma cisterna. No lado sul fica uma segunda torre de vigia de planta retangular. As muralhas ameadas que rodeiam todo o castelo são percorridas por adarve. O recinto muralhado tem duas entradas, a Porta do Sol, que se abre a nordeste entre dois cobelos prismáticos, e a Porta da Azóia, aberta a noroeste e que é antecedida por uma barbacã. O desenvolvimento progressivo da Póvoa da Ribeira, situada junto ao mar, onde hoje é o centro da vila de Sesimbra, levou à perda de importância do castelo e da sua povoação primitiva. A vila recebeu foral novo em 1514 por ordem do rei Dom Manuel I, altura em que foi edificada uma nova fortificação junto à praia, o Forte da Marinha, situado no local onde hoje se implanta o Forte de Santiago. Na primeira metade do século XVII, na época da Guerra da Restauração, o castelo de Sesimbra sofreu obras de adaptação, sendo construídos ravelins triangulares para o protegerem dos tiros de artilharia. O terremoto de 1755 danificou o castelo, que já se encontrava arruinado, sendo que a pedra de parte da cerca muralhada foi reaproveitada para construir o cemitério da localidade. Só nas décadas de 30 e 40 do século XX é que aqui ocorreram intervenções de consolidação e restauro, que foram reforçadas com a reparação do perímetro da muralha em 1965. No interior do recinto muralhado fica também a Igreja de Nossa Senhora do Castelo, que foi originalmente edificada em 1160 e profundamente alterada e restaurada em 1721.
No exterior, do lado norte, ainda se pode ver o resto de uma antiga arca tumular em granito. A fachada da igreja possui um portal com ombreiras de pilastras toscanas, flanqueado por 2 janelas e encimado por um pequeno nicho. À esquerda surge a Torre Cineira. A sobriedade do exterior de influência maneirista contrasta com a magnificência da decoração barroca do interior. À esquerda surge uma pia batismal talhada em brecha da Rábida. O interior é de nave única coberta por uma abóbada de berço, de asa de cesto e totalmente em madeira. O pavimento é em tijoleira e as paredes são revestidas com azulejos figurativos de padrão azul sobre fundo branco. O coro alto é em madeira e tem um balcão avançado que, na parte inferior, é pintado com o brasão nacional e elementos florais. É suportado por 2 colunas toscanas com 4 pias de água benta em forma de concha. Em cada flanco da igreja existem 3 capelas laterais, pouco profundas e com planta semicircular, que apresentam coberturas em abóbadas de concha. Todas são cobertas por azulejos criados no século XVIII. Contêm representações de anjos com grinaldas e motivos arquitetónicos. Os azulejos nas paredes da nave representam motivos figurativos, estrelas e pássaros, assim como os 4 evangelistas. O arco triunfal é ladeado por 2 nichos, antecedendo a capela-mor, que tem um degrau e uma abóbada de berço com uma pintura floral de um medalhão com as iniciais AM, Ave Maria, ao centro. O retábulo-mor, que é em talha dourada e remonta ao final do século XVII, implanta-se sobre uma plataforma elevada com 3 degraus. Do lado direito existe uma janela e do esquerdo uma porta de acesso à sacristia. Ambas as paredes são cobertas na parte superior por grandes painéis de azulejos historiados que retratam cenas da vida de Maria. Na parte inferior surgem representados anjos e festões de flores. A colocação deste vasto conjunto azulejar terá acontecido durante as obras realizadas em 1721, sendo a sua autoria atribuída às oficinas lisboetas dos mestres Teotónio dos Santos e Bartolomeu Antunes. Do lado do Evangelho implanta-se um púlpito entre 2 capelas laterais, possuindo um resguardo em mármore e balaustrada em madeira, sendo acessível através de uma pequena escadaria interior. O conjunto do Castelo de Sesimbra, incluindo esta igreja de Nossa Senhora do Castelo, encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 16 de junho de 1910. Atualmente sob gestão da Câmara Municipal de Sesimbra, este castelo está equipado com uma cafetaria, um centro de interpretação e áreas expositivas. O percurso pelas muralhas permite usufruir de magníficas vistas sobre Sesimbra, a Rábida e o mar. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.